escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 14, versículo de número 15. Livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, versículo de número 15. E escrito está: e será que quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, sairás para a batalha, porque Deus saiu adiante para ferir o exército dos filisteus. Meus irmãos, eu peguei a primeira mensagem do presbítero Terto pela internet, e eu vi que ele pregou sobre Davi. Então estamos entronizados, estamos espírita. Amém? Graças a Deus. O texto em apreço, em primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 14, narra a história do rei de Israel, chamado Davi. Ora, quem era Davi? Davi, o derradeiro filho de Jessé, um pastor de ovelhas, um menino ruivo, muito novo, e que tomava conta das ovelhas de seu pai. A experiência que Davi tinha, a única experiência, era apenas o campo, a pastagem, o verde, os pedregais. E então, é tão provável que, uma certa feita, quando Golias desafia o exército do Deus vivo, e ali está Saul, o primeiro monarca de Israel, e então, Davi, quando se apresenta a Saul para a guerra voluntariamente, Saul, ele olha Davi com a estatura pequena, o menino magro, o menino que não tinha muita experiência na vida. E quando Saul questiona Davi de que forma ele vai lutar contra Golias, qual é o preparo que ele tem, físico, psicológico, qual a experiência em campo de batalha que Davi tinha, e Davi disse: não, eu não tenho experiência em campo de batalha, o meu currículo em campo de batalha, ele é pobre, porém, todavia, entretanto, eu tenho experiência no campo com as ovelhas de meu pai. E Saul diz: mas o que é que tem a ver campo verde, ovelha com guerra? E Davi diz: tem, porque eu confio no Senhor. Golias pode ter 3 metros, 4 metros de altura, mas eu confio no Deus de Israel. Uma certa feita, teu servo Davi, filho de Jessé, estava no campo. Uma certa feita, o leão veio e pegou a ovelha de papai. Eu poderia deixar para lá, mas não. Eu fui até o leão, peguei a boca dele e abri de cima a baixo e resgatei a ovelha de papai Jessé, teu servo. Só isso não. Outra vez veio um urso muito grande, com toda a força, com toda aquela garra. Quando ele se atracou com a ovelha de papai Jessé, eu pequeno, não atingi a altura do urso, mas eu pulei, peguei o urso pela barba, deixei ele na minha altura e tomei a ovelha de meu pai Jessé. São essas experiências que eu tenho. Experiência com Deus, força que vem do alto. E então, é sobre esse Davi, que primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, narra a história a qual eu li. Outra vez, Davi, estando na casa de seu pai manda ele apacentar as ovelhas, e Davi
obediente, vai até o campo, cuida da ovelha de seu pai. E enquanto Davi está ali cuidando da ovelha de seu pai, Deus já havia falado com o profeta Samuel para ir até a casa do pai dele, Jessé, para o ungir rei sobre Israel. E quando Samuel chega até a casa de Jessé, Davi não está. Está os demais irmãos dele, porém Davi se encontra ausente na labuta, trabalhando, cuidando das ovelhas. E então Jessé faz ali chegar todos os seus filhos. E então Samuel, ele se enganou, porque Samuel, ele avaliou o porte físico. Samá era um homem belo, alto, cabelo grande, tinha porte, peitoral, homem de guerra, tinha músculo. E então Samuel disse: é esse o homem o qual Deus escolheu para ser rei sobre Israel. Mas o Senhor disse: Samuel, não é esse não. Aí veio os demais, e daí cada um mais bonito que o outro, mais forte, mais marrudo, mais alto, mais belo. E Samuel achava que era um daqueles moços. E Samuel disse: ora, não é possível, Deus escolheu esse menino. Esse menino tem porte de rei, esse menino tem presença, tem altura, tem postura, compostura, tem o peito estufado, ele é alto, cabelo bonito, todo belo. É esse o rei que Deus escolheu para ser rei de Israel, é esse moço. Mas Deus disse a Samuel: Samuel, não olha para a aparência do homem, porque o homem olha para a aparência. Você só tem visto o exterior, mas todavia eu, Senhor, não olho para a aparência do homem, eu olho para o interior do homem. Ou seja, Deus, ele não se engana por aparência. Deus, ele não é menino. Deus, ele não se atrapalha. Deus, ele não se engana. Deus, ele não olha para o exterior. Deus, ele não olha para o porte físico. Deus, ele não olha para a classe social. Deus, ele olha para o seu interior. Não importa o que alguém pensa e diz ao seu respeito, o que importa é o que Deus diz e pensa ao seu respeito. Deus, ele tem um projeto em tua vida. Ainda que você se sinta menosprezado, injustiçado, Deus, ele tem olhado para você. É porque Deus, ele tem o tempo dele trabalhar. Deus, ele tem o tempo dele agir. Deus, ele tem o tempo de mover as águas ao teu favor. Descanse, espere em Deus, porque de Deus vem o livramento da parte de Deus. Olha, é esse Davi que a Bíblia fala. Esse menino que foi humilhado, esse menino que sofreu preconceito, esse menino que estava por trás dos gados, das ovelhas. E Samuel, quando vê todos os filhos de Jessé, Samuel diz: acabaram-se os mancebos. Mancebos significa jovens, significa moço. Acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens, acabaram-se os teus moços, acabaram-se os teus filhos, porque Deus não erra. E cadê todos os teus filhos? Se Deus não erra, onde é que está o derradeiro? Aí é quando Jessé diz: ainda existe um, não se acabou não. Ainda existe um, só que ele é o mais novo, ele é o mais baixinho, ele é o mais magrinho, ele é o mais ruivo, e ele está tomando conta dos meus gados, das minhas ovelhas. E então Samuel diz:
pois, manda chamar o menino, o desprezado, o que está jogado entre as ovelhas, porque nós não sentaremos à mesa enquanto o menino não chegar. Vai lá, manda o mensageiro e manda chamar o menino. Por quê? Porque a promessa é para o menino. Por quê? Porque o projeto é para o menino. Mas ele é desprezado, mas ele é escolhido. Mas ninguém dá o valor, mas Deus escolheu. Mas ele não sabe falar bonito, não tem problema. Por quê? Porque sou eu que coloco as minhas palavras em tua boca. É Deus que chama, filho. É Deus que chama você. O nosso saudoso pastor Zeneco, dorme no Senhor, que era presidente da Assembleia de Deus aqui do estado das Alagoas e também da Umadene do Nordeste, ele dizia: a quem Deus chama, Ele cuida. A quem Deus chama, Ele prepara. A quem Deus chama, Ele prepara. A quem Ele prepara, Ele envia. A quem Ele envia, Ele cuida. E de quem Ele cuida, Ele também exige. Deus, Ele te chama, Ele te capacita e Ele cuida de você. Deus não abandona o seu filho. Acabaram-se o mancebo? Não, ainda tem um. Vai mandar chamar ele, porque nós não sentaremos à mesa enquanto este menino não chegar. Tudo está preparado, está o bolo na mesa, está o churrasco no fogo, mas ninguém vai sentar à mesa enquanto o menino não chegar. E segundo a tradição judaica, ficaram ali todos em pé. Coisa linda, como Deus trabalha. Ficou de pé o profeta Samuel, ficou de pé o patriarca Jessé, o pai da família, o chefe da família. Ficou de pé todos os irmãos todos os filhos de Jessé, irmão de Davi, e também a mãe de Davi. Todos ficaram de pé. Nós não sentaremos à mesa enquanto o menino não chegar. Quando Davi chega, aí Samuel sim diz: agora sim, todos podem sentar, porque é este o homem, o menino, o qual Deus escolheu para si, para ser rei sobre Israel. Davi, ele é ungido rei sobre Israel. O primeiro monarca, Saul, desagrada a Deus. E ele desagradando a Deus, Deus ele já provê um rei sobre Israel. É interessante que Saul ele começou bem, porém terminou mal. Nós vimos aqui, isso está vindo tudo, é Deus que está me dando aqui, viu? Saul começou bem e terminou mal. Saul começou profetizando, começou andando direitinho, mas lá na frente Saul ele se transvia do caminho, desvia-se da chamada de Deus, no caminho o qual Deus havia dado, passado e orientado a Saul. Começou bem, terminou mal. Na aplicação pessoal, tem gente que entra na igreja, começa mal, começa engateando e cai aqui e cai acolá. Por isso que a Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Às vezes a gente está na luta. É bom luta? Não. É bom passar por provação, pela tribulação? Não. Por quê, Luciano? Porque é espinhoso, é trabalhoso. A gente sangra, a gente chora, a gente sua. Por isso que a Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque o começo é espinhoso. E o fim você vai colher. Samuel diz:
vai pelejar, mata todo mundo, porque todo mundo é perverso, o rei é perverso, o povo é perverso, então não deixa sobrar nem gado, nem animais. Aí Saul matou todo mundo e conservou com vida os boi gordos, o rei Agag. Aí o profeta diz: como foi a luta? Ah, foi bom, foi excelente. Espera aí. Aí de repente atrás de Saul, aí o boi começa a fazer o barulho atrás. Aí o profeta diz: espera aí, não era para ter matado todo o gado? Aí Saul diz: não, mas os gordos eu deixei para sacrificar o Senhor. Mentira de Saul. E o rei Agag, não consegui, eu conservei com vida. Não era para você ter conservado o rei Agag com vida, porque foi a ordenança do Senhor, rapaz. Outra certa feita, Saul também erra. Quando o profeta manda o rei Saul reunir todo o povo para sacrificar o Senhor, no relógio de Saul o profeta atrasou, não chegou no horário certo. E quando o profeta atrasa no relógio do rei Saul, Saul se desespera, ele é pressionado pela circunstância, não soube lidar com a situação em crise, o gerenciamento em crise. Ele, como um rei, ele vai sacrificar, e rei não pode sacrificar. Rei é rei, profeta é profeta. Rei é rei, profeta é profeta, e sacerdote é sacerdote. Aí quando o profeta está chegando, aí está Saul sacrificando. Aí o profeta diz: quem mandou você sacrificar? Aí quando o rei Saul diz: você se atrasou, eu fui forçado pela circunstância. E então o povo estava se dispersando, saindo. Então, para eu não perder o público-alvo, eu comecei a sacrificar para prender a atenção do povo. Aí o profeta disse: você errou. Eu sou profeta e você é rei. Rei é rei, profeta é profeta. Era para você ajuntar a multidão e eu sacrificar. Aí, quando o profeta vai dando as cordas, aí Saul, ele se agarra, ele se abufela, ele prende na orla do manto do profeta. E quando ele segura na orla do profeta, aí o profeta, no impacto, na velocidade, quando dá um passo, aí a orla das vestes do profeta se rasga. Aí o profeta diz a Saul: por que você fez isso? Assim como você rasgou a orla das minhas vestes, hoje Deus está rasgando a orla das tuas vestes e está dando teu reinado na mão do teu amigo, porque ele é melhor do que você. Assim diz o Senhor, assim está escrito e assim se fará. Davi assume o lugar de Saul. Davi assume o lugar de Saul. 3 classes em Israel de pessoas ou de ofício poderiam receber a unção. A primeira classe era a classe dos reis. Para ser rei em Israel, teria que ser ungido. A segunda classe, o ofício, que era ungido sobre Israel, eram os profetas. Para ser profeta em Israel, teria também que receber o azeite, o óleo da unção, ser ungido para ser profeta sobre o povo de Deus. A terceira classe, o terceiro ofício,
que era também ungido para exercer a função em Israel, era a classe sacerdotal. Eles também eram ungidos, o azeite era derramado sobre a cabeça dele, e escorria sobre o rosto e sobre a sua barba. Davi, após Saul, foi ungido rei sobre Israel, e a Bíblia fala que Davi foi a única pessoa, o único homem, o único rei que recebeu 3 unções. A primeira unção que Davi recebeu foi, meu pregador Stasky, entre a tribo de Judá. A sua tribo ungiu Davi para ser rei. Foi a primeira unção. A segunda unção foi a unção entre os seus irmãos. Davi recebeu a unção dos seus irmãos, foi ungido pelos seus irmãos, os da sua casa, foi ungido pela tribo. E a terceira unção de Davi, ele foi ungido pela nação de Israel para ser rei sobre Israel. Agora sim, eu quero entrar na mensagem de 1º livro de Crônicas, capítulo 14, e o versículo 15, o qual eu li. Ora, Davi, quando ele é ungido rei sobre Israel, o rei Irão, que é o rei de Tiro, ele faz paz com Davi, ele faz uma aliança com Davi, ele faz uma aliança, uma diplomacia entre reinado, o rei de Tiro com Davi, o rei de Israel, e os dois passam a ser amigos, passam a nascer uma amizade entre o rei Irão e o rei Davi. Só que Davi, ele não tinha, pregador Stasky, pedreiros suficientes. Ele não tinha pessoas que trabalhassem com madeira o suficiente e com tanto intelecto o quanto os servos do rei Irão. Ao rei Irão, ele manda madeira de acácia, que é madeira boa, aquela madeira que se o cupim bater o bico, quebra os dentes. Madeira boa, porque para a casa do Senhor, para Deus, nós temos que dar o melhor. E Davi, ele deu o melhor. O rei Irão, um rei pagão, ele deu o melhor para a casa do Senhor. Ao rei Irão manda madeira boa, madeira de acácia, para fazer a casa do rei, a casa do Senhor. E também manda pedreiros, e também mandou carpinteiro para lhes edificar uma casa. Um rei pagão abençoa Davi para edificar uma casa. E ele mandou tudo do melhor para que fosse edificado. E ele envia para Davi os melhores carpinteiros, os melhores pedreiros, a melhor madeira, para ofertar ao Senhor, para dar o melhor. Nós temos que dar o melhor de nós para Deus, porque Deus, ele aceita a nossa primazia. Não que Deus dependa do que é nosso, mas é porque Deus, ele recebe a nossa primazia, o nosso melhor. O que nós temos de dar melhor, nós temos que dar a Deus o que nós temos de melhor. Irão dá o melhor dele a Davi para ser construída uma casa. Agora é interessante que quando os filisteus, inimigo número 1 de Israel,
eles sabem, eles ouvem que Davi, ele fora ungido rei sobre Israel. Nasce a inveja nos filisteus, nasce o ódio. E nascendo a inveja no coração dos filisteus, nascendo o ódio, aí a Bíblia diz que os filisteus, eles subiram para pelejar contra Davi. E quando os filisteus, eles sobem para pelejar contra Davi, os filisteus, eles preparam o primeiro batalhão para introduzir esta guerra entre filisteus e Israel. Então, quando os filisteus preparam, equipam o primeiro batalhão para subir de encontro a Davi, ele poderia se confiar na sua estrela. Davi, ele poderia se confiar no seu anel. Davi, ele poderia se confiar na sua coroa. Davi, ele poderia se confiar nos seus títulos. Davi, ele poderia se confiar nas suas promessas, nas promessas de Deus em sua vida. Davi, ele poderia se confiar no seu braço forte. Davi, ele poderia se confiar na sua força. Davi, ele poderia se confiar no seu trono. Davi, ele poderia se gloriar e confiar no seu exército, mas não. Davi, ele não se confia em si. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, muitos fazem a aplicação errada desse versículo. Maldito o homem que confia no homem, não é maldito eu que confio em você. Não, essa não é a aplicação. A explicação é, maldito o homem que confia no homem, nele mesmo. Aí o versículo anterior vai dizer, e faz de si o seu braço forte. Então não é maldito eu que confio em você, é maldito eu se eu confiar no meu intelecto e na minha força. Então Davi, ele poderia confiar na sua força, mas não. Ele não confia na sua força. Davi, ele confia no Senhor. Davi, ele confia em Deus de uma forma incondicional. É por isso que eu entendo aquela expressão do Salmo 89, quando Deus diz, achei a Davi, o meu servo, que eu ungi, um homem segundo o meu coração. Porque Davi, ele era apaixonado por Deus. Davi, ele amava a Deus de uma forma incondicional. Davi, é bem certo, e muitos pregadores não dizem isso. Davi, ele teve muitos altos, mas Davi também ele teve muitos baixos. Davi errou, Davi pecou, andava se arrastando, mas ele não abandonava a Deus. Davi caía, mas ele dizia, a minha força está em Deus. É diferente de hoje. Hoje alguém cai, aí vai para o mundo, pinta o 7, faz o 8, decalca o 9 e desfaz o 10. Davi não. Quando Davi ele caía, ele dizia, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Ele não permitirá que vacile os meus pés. Eis que não dormitará, nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor me livrará de todo o mal. Salmo 121. O Senhor, Ele é a tua sombra e a tua direita. Ele não permitirá que vacile os teus pés. Eis que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Davi, ele confiava no Senhor. Escuta. Nascendo ódio nos filisteus, eles sobem para guerrear contra Israel, contra Davi. E quando eles sobem para pelejar contra Davi, Davi ele não se confia no seu braço forte. E a Bíblia diz que ele foi orar. Ele foi consultar o Senhor. Nas decisões que você faz, você tem que orar. Eu tenho que orar. Nós temos 2 joelhos, é para dobrar, é para buscar o Senhor. A Bíblia diz que Davi foi orar e foi se consultar o Senhor. Às vezes o problema na nossa vida é que nós queremos resolver alguma coisa, queremos decidir alguma coisa sem consultar o Senhor. Aí é quando quebra a cara, quando erra. Davi não, Davi ele consultou a Deus, foi para o joelho, dobrou o joelho, consultou a Deus e disse: Senhor, os filisteus estão vindo contra mim. Aí ele faz uma pergunta a Deus. Ele não afirma, ele faz uma pergunta: subirei eu agora? Ou seja, o Senhor me autoriza? O Senhor permite eu ir à guerra para que eu peleje também contra os filisteus que estão subindo contra a tua nação? Aí Deus diz: permito, vai, porque a vitória é certa. Eu sou contigo, você vai pelejar e a vitória vem do alto. Davi peleja e o primeiro pilotão, o primeiro batalhão, Davi vence. E a segunda tropa dos filisteus recuam. E Davi também volta para Israel, sai do campo de batalha. Só que os filisteus, eles não se dão por vencido, bem assim é o inimigo. O inimigo não só tenta a gente uma vez não, ele tenta 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário. Mas o segredo é a gente estar aos pés do Senhor. E quando os filisteus se levantam novamente, já a segunda tropa, o segundo pilotão, porque o primeiro já foi disparatado por Davi. Quando o segundo pilotão, a segunda tropa, o segundo batalhão sobe novamente contra Davi. Davi ele poderia dizer: eu venci a primeira, vou a segunda vez, Deus vai me dar a vitória e fim de papo e ponto final. Mas não. Davi ele não se confia novamente em seu braço forte. Ele não se confia no seu ego. Ele não se confia na sua força. Davi não se confia no seu eu. Porque todos nós temos um eu. Porém, todavia, nós temos que sacrificar esse eu que está dentro de nós. Aí Davi vai de novo à presença do Senhor. Davi desce de novo à fortaleza do Senhor. Ele dobra os joelhos e se consulta novamente: Senhor, os filisteus,
eles sobem novamente pela segunda vez, para cometer uma grande chacina, para matar o teu povo, o povo de Israel. Senhor, subirei novamente. O Senhor permite, o Senhor autoriza. Na primeira vez o Senhor autorizou, agora eu quero ver se a segunda vez o Senhor autoriza. E eu quero fazer uma aplicação pessoal para você que está nessa live, Aldeia Rio Largo, nos ouvindo. Escuta, costumo dizer que Deus, ele tem 3 tipos de resposta. Deus, ele pode dar um sim a você, como ele deu a Davi na primeira peleja contra os filisteus. Na segunda peleja, quando Davi diz: Deus, subirei agora, sabe o que é que Deus diz? Não. Por que, Senhor? Porque se você for agora, você vai morrer e o povo de Israel vai se acabar, vai ter um extermínio, vai ter uma grande chacina. Às vezes, Deus diz um sim para a tua vida. Às vezes, na tua decisão, Deus diz não. Agora, o não de Deus não é para te decepcionar. O não de Deus é diferente do não do homem. O não de Deus é para você não quebrar a cara, jovem. É para você não se decepcionar. É para você não errar. A primeira resposta de Deus é sim. E tem momento que Deus diz não. E a terceira resposta de Deus é a que eu acho mais interessante, pregador Stasky. É quando Deus diz a Davi: espere. É isso que muitos não conseguem entender. Eu já ouvi Deus dizer, gente dizer: Deus, eu estou esperando uma resposta agora. Eu estou apressado. Me dê um sim ou me dê um não agora. Filho, Deus, ele não trabalha da tua forma. Filha, Deus, ele não trabalha da sua forma. Ainda que você espere um socorro eminente da parte de Deus, Deus, ele trabalha no tempo dele. Ele se levanta no tempo certo. Ele se levanta no tempo oportuno. Ele diz: por causa da aflição do justo e do gemido do necessitado, me levantarei agora do meu trono e porei a salvo aquele a quem por mim clama, diz o Senhor. Ou seja, você pode dizer: ah, pregador, é porque você não sabe o que eu estou passando. E é, filho, você sabe o que o pregador passa para chegar até aqui à frente, a essa santa tribuna, aonde é compartilhada com o santo homem de Deus. Você sabe como a gente chega aqui para pregar a palavra? Você sabe como pregador, presbítero, dirigente Stasky passou para chegar até aqui, para dirigir esse trabalho? Você sabe quantas vezes a gente pregou aqui, nessa santa tribuna, se queimando de febre, com 38, 39 graus de febre, e dizendo: Senhor, enquanto eu estou pregando, me cura agora. Ah, pregador, porque você não sabe o que eu estou passando. Você sabe o que a gente deixou em casa, o problema que a gente deixou lá, para chegar aqui e pregar essa santa palavra.
para anunciar o ID, para honrar o compromisso, a responsabilidade. Escuta, filha. Escuta, filha. Eu vi na mensagem a de Rio Largo, uma irmã de Rio de Janeiro. Por favor, ora pelo meu esposo, para Deus restaurar o meu matrimônio, o meu casamento. Aí outra colocou: socorro, estou precisando que Deus abra urgente a porta de emprego para o meu marido, para o meu esposo. E outras pessoas pedindo curas, libertação, depressão, opressão. Deus, Ele age. Deus, Ele trabalha no tempo certo. E o tempo de Deus é chegado na tua casa. O tempo de Deus, filho, filha, é chegado na tua vida. Deus há de se levantar, porque Ele é Deus. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe até onde você consegue andar. Ele sabe até onde você consegue ir. Ele conhece a tua estrutura. É Ele que vê as tuas lágrimas. É Ele que enxerga as tuas aflições. É Ele que está escutando as tuas orações. É Ele que se levanta no tempo certo. Deus diz a Davi: pare, espere. E eu coloquei um tema nesta mensagem, para a gente já concluir. E qual é o tema desta mensagem, presbítero Luciano Rafael? O tema dessa mensagem é: o Deus que passa. Esse Deus que passa, para quem gosta de português, esses meninos que fazem faculdade, que gostam de estudar, aí também tem que estudar, né? Senão a gente fica para trás, não acompanha o nível acadêmico. O verbo passar, eu quero me prender ao indicativo do presente, o Deus que passa. Aí é quando Deus, aqui é onde está o segredo, quando Deus diz a Davi: você não vai adiante dos filisteus. Por que, Senhor? Porque eles estão tramando, planejando uma emboscada contra vocês. O primeiro batalhão não tinha tanta experiência. Já o segundo pilotão já vão para derrubar vocês. Eles estão bolando um plano e vocês vão cair na armadilha deles. Mas existe um segredo. Como você orou, como você me buscou, como você desceu e me consultou, segura essa, que está vindo quentinha aqui da parte do céu, de Deus. Como você me buscou e orou, eu estou te dando estratégia em tempo de crise. Os filisteus querem te matar, os filisteus querem te destruir. Se você for, eles vão acabar com você. Mas agora eu estou dando estratégia em tempo de crise. Você não vai agora. E o que eu devo fazer, Senhor? Você vai obedecer e ouvir o meu comando. Ah, Jesus. De calabadabasséria. Nesta manhã Deus está dizendo: você vai ouvir o meu comando, você vai ouvir a minha voz, porque vou eu passar. Que coisa linda!
Deus está dizendo agora: eu vou passar. E quando Deus resolve passar, Ele está dizendo: não se preocupa, porque nesta peleja não terei de pelejar. Ficai quieto e vede o livramento da minha parte, diz o Senhor. Escuta. E o que eu faço? Não se preocupa, vou te dar estratégia. Ficai quieto, escute a minha ordem. Você passa por detrás das copas. Estratégia de Deus. E fica de frente às amoreiras, que eram árvores que estão na Síria. As amoreiras, árvores grandes, frondosas, de grande porte. Fica de frente às amoreiras. Eita Jesus. E há de ser que quando você, Davi, ouvir a minha voz, aí depende da versão, da tradução. Tem versão que vai dizer: quando você ouvir um estrondo por cima das copas das amoreiras. Outras versões vão dizer: quando você ouvir um ruído por cima das amoreiras. E tem versão que vai dizer, pega essa daí, deixa eu chegar aqui na ponta da câmara. E quando você Davi, ouvir, olha, isso aqui é coisa de Deus, pregador Stasky. Isso aqui quer dizer o quê? Sensibilidade. Se você tiver a sensibilidade e ouvir os meus passos andando por cima das copas, o Deus que anda, o Deus que passa por cima das amoreiras, agora sim pode ir para a guerra. Porque Senhor, porque eu, o Senhor, já passei adiante de vós. Vai! Shekalabadabase. Tirabadabraçobria. Remanacanta. Deus está dizendo no término desta manhã: eu estou passando, e há de ser que quando eu passar, eu passo por cima dos teus inimigos. Eita Deus, pode ir, porque eu, o Senhor Tsidkenu, o Senhor Jeová Rafá, o Senhor Samar, o Senhor que está presente, pode ir, porque eu passei adiante de vós e eu já dei o comando. Escuta, essa mensagem, eu estava orando de ontem para hoje, pedindo a Deus: Deus, não me dê uma mensagem requentada, me dá uma mensagem direto ao teu coração. E voou papel, vocês não viram, voou papel para lá, para cá. E esta mensagem é para a tua vida. Essa mensagem é para você. Era para eu pregar de primeira, na primeira mensagem, não deu. Caiu uma chuva forte, não deu para chegar cedo. Mas o primeiro pregador também, ele pregou sobre Davi, eu nem sabia. Quando eu fui olhar o Adeio Largo, o canal, aí eu vi ele pregando sobre Davi. Eu disse: eita, então é de Deus. Foi uma confirmação da palavra, da primeira mensagem. O presbítero pregou
antes de mim, me antecedeu. E então, esta mensagem mostra que Davi, ele foi ungido. E às vezes a gente pensa que quando o pregador diz, você vai receber unção, muitos pensam que unção é pular. Isso é bom? Eu gosto. Muitos pensam que unção é bater palma. É errado não, eu gosto de bater palma. Muitos pensam que unção é correr de um canto da igreja a outra. Isso é errado não. Porque cada um recebe a presença de Deus conforme a sua fé. Porque a Bíblia diz que aquele que teve menos dívida paga, aquele servo recebeu pouca alegria. E o servo que recebeu, que devia muito, e o Senhor perdoou toda a sua dívida, a Jesus Cristo disse, e esse teve mais júbilo, mais alegria. É bom o movimento, eu gosto de bater palma, pular, eita que culto gostoso pentecostal, eu amo. Mas o significado expositivo e explicativo da palavra unção é ungir. O profeta, ele andava com um chifre. Esse chifre era um recipiente que armazenava óleo, azeite. E quando se ia ungir tanto o profeta, as três classes, profeta, reis e sacerdotes, o profeta ele tinha que pegar aquele recipiente, aquele chifre, aquele recipiente cheio do óleo, do azeite, e derramava sobre a cabeça. Hoje eu estou te ungindo rei. Aí o profeta ia lá e caía sobre a cabeça os cabelos grandes do rei. Arão, ele era um homem ungido, tinha cabelos grandes segundo a tradição, e também tinha barba, bigode, barba grande, a altura do peito. E a Bíblia diz que ele era ungido, e o óleo que caía sobre Arão, ele primeiro caía sobre a cabeça, porque a unção de Deus, ela não começa de baixo para cima, começa de onde? De cima para baixo. A chamada de Deus não começa de baixo para cima, se começa de cima para baixo. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza, Ele prepara, cuida e envia. Aí Salmo 133 vai dizer que o óleo, o azeite caía sobre o cabelo de Arão, ia escorrendo sobre aquele cabelo grande, ia descendo sobre a sua testa, sobre o seu olho, sobre o seu nariz, sobre a sua boca, escorria. É como óleo que desce sobre a barba, escorria sobre a barba de Arão. E para que um homem era ungido? Para que se servia a unção? Davi ele foi ungido 3 vezes. Na história de Israel não existe isso, a não ser com Davi. Ou seja, Deus ele quebra o protocolo. Quando alguém tem a chamada de Deus, Deus ele não obedece à regra. Ele quebra o protocolo, quebra o paradigma e realiza
o seu querer, porque ele sabe como trabalhar. 3 vezes ele foi ungido. Para que serve a unção? Porque alguém era ungido. Escuta. A unção era uma capacitação divina. Era Deus que estava dizendo: neste momento, estou eu te capacitando para você realizar a minha obra, a minha vontade e o meu querer. Quando Deus ungia um homem, muitas das vezes, este homem não tinha intelecto, ele era desprovido de sabedoria e de capacidade. Aí Deus ia lá, ungia e capacitava ele para a boa obra do Senhor. E nesta manhã, Deus ele está te ungindo, assim como ele ungiu a Davi. Guarda esta mensagem em seu coração. Deus está falando, ele está te ungindo, e com essa unção, através dessa palavra pregada, porque a palavra de Deus, ela é ungida, e com essa unção da palavra de Deus, aonde você está, o Espírito Santo ele está te ungindo. Agora se prepare, porque quando Davi foi ungido, os filisteus tiveram inveja de Davi. Para quando alguém tiver inveja de você, você for perseguido, for apedrejado, não saia correndo não. Não abandone a cruz não, pelo amor de Deus. Porque tem gente que na primeira perseguição corre. Para de vir para a igreja, para de vir. Não quer servir mais a Deus. A unção é para te capacitar. E nesta manhã, Deus ele está te capacitando. Nesta manhã, Ele está ungindo. Está dando uma nova unção no teu ministério, no teu diaconato, no teu presbitério, no teu pastoreado, na tua vida, na tua história, na tua chamada, naquilo que Deus chamou. Alguém pode não te reconhecer, alguém pode não te ver, Davi, por trás das ovelhas. Não se preocupe, Deus está te vendo. Você é ungido de Deus, Ele está te dando uma nova unção. Receba agora a unção do Espírito Santo. Deus está te ungindo. Receba agora a alegria da parte de Deus. Receba agora fogo espiritual. E através dessa alegria que você está recebendo, através desse fogo espiritual que você está recebendo, através desse azeite que você está recebendo, você está sendo ungido. Deus está te levantando. Você está sendo protegido. Deus está te curando desta enfermidade. Recebe cura agora da parte de Deus, em nome de Jesus. Receba a cura, filho. Receba a cura, filha. Você que está enfermo, iremos fazer o terceiro clamor. A primeira alma já aceitou a Jesus, a segunda alma já aceitou. Se você quer aceitar Jesus, você diga: sim, eu quero Jesus. Sim, eu quero aceitar Jesus. A primeira vida já aceitou a Jesus. Cadê a segunda vida? Jesus quer te levantar, filho.